Boa noite, professora. Boa noite, colegas da sala. Infelizmente, eu não pude estar presente hoje para a apresentação do trabalho. Eu gostaria muito de estar presente. Haja visto, eu gosto muito de apresentação de seminários e debates. E, infelizmente, hoje eu não estava bem ainda e não tive ninguém para me levar. Mas, como foi aberto esse precedente de que eu poderia estar fazendo esse vídeo, então eu estou com essa missão agora para começar a fazer esse trabalho, né? Audiovisual. Bom, em primeiro lugar, professora, eu gostaria de dizer que para mim foi e é uma honra muito grande estar participando desse trabalho, porque representar esse autor, Eduardo Galeano, na verdade, é um encontro, um resgate com a minha própria história. Parece um pouco estranho, mas se eu estivesse presente aí na sala, a partir desse momento eu ia fazer duas perguntas para a sala antes de mais nada. Eu ia perguntar para a sala se a sala sabe o que significa a teologia da libertação. Essa era a primeira pergunta, na verdade. E a outra seria o que é o significado de um seminário? O que é um seminário? Então, essas seriam as duas perguntas que eu faria para a sala, né? Porque eu percebi, assim, muita gente foi muito bem, né, no seminário, mas eles estão muito apegados ao material, ao estrito do material, né? E eu entendo, eu aprendi durante algum tempo que o seminário ele é uma forma de você disseminar ideias, ele é uma forma de você aprender, ensinar, é uma forma de você plantar, de você criar, de você produzir ideias, né? E essas ideias, elas não têm, de certa forma, limites, né? No seminário você pode começar com uma música, você pode começar com uma recitação de uma poesia, enfim, é esse tipo de dinâmica que eu gostaria de ter, de ter conversado, traçado com a sala. No entanto, não foi possível. E o outro era sobre a teologia da libertação, que parece que eu estou fugindo do tema, mas eu estou extremamente dentro do tema. Porque o Eduardo Galeano, o autor, né, dessa proposta, né, de Pernas para o Ar, deste livro, né, de uma obra tão grandiosa, né, no seu conteúdo, né, ele junto com outros autores como o Frei Beto, Eduardo Galeano, Frei Beto, Leonardo Boff e tantos outros autores latino-americanos e brasileiros, eles final da década de 70 e início de 80, eles tiveram uma estratégia de como fazer as pessoas, o povo, a juventude, os trabalhadores do campo e da cidade, como que eles poderiam saber o que realmente estava acontecendo dentro do processo da ditadura militar no Brasil. E aí eles criaram uma estratégia que era trabalhar aspectos teológicos dentro das igrejas e dentro ter as metáforas dos próprios hinos das igrejas para se trabalhar essa dinâmica da libertação do povo, né? Então, longo o aspecto, eu bebi dessa água na década de 80 no Maranhão,
onde eu participava de clube de jovens e a gente tinha hinos da igreja que parte dele a gente cantava e parava para discutir aquela parte do hino. Então, era essa a estratégia que Eduardo Galeano, junto com esses outros autores que eu falei, como Leonardo Boff, Frei Beto, enfim, tantos outros aí, eles estiveram presentes nessas dinâmicas e o quanto deu muito certo. E eu participei desse processo, então foi muito dinâmico, foi muito bom. Então, quando a senhora propôs esse tema do livro do Frei Beto, do Eduardo Galeano, eu achei fantástico. Eu já olhei logo e falei, nossa, quem vai ficar com esse à frente desse grupo que eu quero participar? Então, eu gostaria de ter traçado essa dinâmica e ter falado um pouco mais, porque tem um hino muito interessante chamado Baião das Comunidades, né? Tem no YouTube, e eu ia propor para que cada um, né, depois ouvisse esse hino para ver como que eram essas dinâmicas traçadas por esse autor, né, pelas ideias desse autor, no processo que era chamado de Teologia da Libertação. Outra coisa é que este livro, ele não é simplesmente um livro, né? Ele é um livro que, se fosse esmiuçar parte a parte desse livro, ele daria coletânea de outros livros, porque ele é muito denso, né? E eu espero realmente que cada colega que leu esse livro, ele tenha esse entendimento, né? Porque o Eduardo Galeano, ao mesmo tempo que ele factua os períodos, né? Ele dá fato aos períodos, ou em cada período ele vai dando os fatos. Ao mesmo tempo que ele está expondo, ele está denunciando. Ao mesmo tempo que ele está denunciando, ele está te chamando para uma reflexão. Então, é um livro extremamente reflexivo, né? Então, eu espero que todos tenham um entendimento de que ele é um livro reflexivo, é um livro que ele tem um apelo muito grande no sentido de que as pessoas têm que saber a sua própria identidade, né? E a sua identidade como latino-americano, como um ser humano, como um ser social, como um ser empático, né? Como um ser capaz de saber as questões entre tempo e espaço, né? Então, Eduardo Galeano, ele tem essa proposta, né? É muito mais do que isso, é um excelente livro, né? O clássico do Eduardo Galeano, que é As Veias Abertas da América Latina, onde no Memorial da América Latina em São Paulo tem uma estatura muito interessante, que é uma mão onde ela sangra, né? Uma mão que sangra, né? Está do lado de fora do Memorial da América Latina, o símbolo de que naqueles períodos onde a América Latina vivia as ditaduras, a América Latina estava sangrando, né? Então, a contribuição do Eduardo Galeano para a literatura latino-americana é uma contribuição ímpar, né? Poucos, né? É óbvio que tem bastante militantes latino-americanos, tal, mas pouco com tanta densidade, com tanto vigor quanto o Eduardo Galeano. Tá tudo ok? Mas, enfim, a gente poderia ficar aqui horas e horas e eu falando de Eduardo Galeano, porque para expressar a admiração que eu tenho por este autor, né? E esse cara que amou a América Latina, que denunciou as mazelas dos governos militares na América Latina, mas não somente nos governos militares, nos governos pós-militares também. Então esse cara merece todo o respeito e minha admiração. E, portanto, é por isso que eu agradeço a indicação desse livro, né, para esse seminário.
Pois bem, nós vamos dialogar um pouco agora. Eu montei um PowerPoint com a minha apresentação e eu tentei fazer diferente porque eu gosto de trabalhar um elemento que a gente chama em história de elemento pictórico, né? E eu gosto muito de trabalhar essa questão da imagem, das gravuras, das pinturas, né? E todas elas contam histórias, né? Todas elas estão subliminar e a gente consegue captar a historicidade que cada uma das imagens estão nos mostrando. Então, vamos lá. Nós vamos começar, eu acredito que está sendo mostrado aí agora, a questão do realismo capitalista, né? Para o Eduardo Galeano, o realismo capitalista, ele nos remete a uma ideia de que, primeiro, a realidade é cruel dentro do conceito de capitalista. As pessoas viver dentro de um conceito capitalista, a realidade é cruel para a maioria das pessoas, aonde a todo momento as pessoas estão lutando por migalhas, estão lutando pelo emprego, estão lutando pelo desemprego, contra o desemprego, né? Elas estão lutando por vaga de trabalho, elas estão lutando, enfim, carregando fardos pesados e sempre vislumbrando algo melhor, mas que dentro dessa questão do realismo capitalista, para o autor, a situação é extremamente caótica para os trabalhadores, né? E dentro desse conceito, eu achei interessante uma questão que fala sobre as estatísticas, né? E em 18 anos na Inglaterra, os governos, os especialistas ficaram debruçando a pensar e dar resposta e faziam estatísticas e mais estatísticas para dizer o que significava uma pessoa empregada, né? Então, o que era uma pessoa empregada? Uma pessoa empregada é quem era concursado, uma pessoa empregada era a pessoa que trabalhava para o governo, uma pessoa empregada era uma pessoa que ele trabalhava de carteira assinada, uma pessoa empregada era uma pessoa que tinha um subemprego, uma pessoa empregada. Então, passou-se 18 anos e eles chegavam a conclusões parciais, apresentavam o que era uma pessoa empregada. E, por final, eles chegaram à seguinte definição, e isso me chamou a atenção, né, para não me alongar muito a essa questão, é que a pessoa, depois de 18 anos com essas estatísticas, eles chegaram à seguinte conclusão: foi considerado que o sujeito não estaria desempregado quem trabalha mais de 1 hora por semana. Então, quer dizer, se o cidadão ele trabalhar mais que 1 hora por semana, não importa que o resto da semana ele não tenha trabalho, mas ele é considerado pelos órgãos governamentais, do ponto de vista das estatísticas, de que ele é um sujeito empregado, né? E aí nós vamos trazer também uma outra situação. Esses dados que eu acabei de passar, eles ocorrem de 1979 a 1997, né, portanto 18 anos. E o outro fato que é a questão a lei e a realidade. Tá no slide? Tá. A lei e a realidade. Me chamou a atenção nessa situação alguns aspectos. Na verdade, a lei e a realidade, ela cai novamente na questão do capitalismo, ela cai novamente na questão do emprego, do subemprego, do desemprego, da falta do emprego. Mas esse fato ele ocorre na França.
né? Esse fato ele vai ocorrer aqui na França. O fato narrado, obviamente, pelo autor. Ele vai ocorrer na França e vai contar a respeito de que um fiscal do trabalho, ele bastante revoltado com a situação, ele começa a passar alguns dados relevantes, né? Ele vai mostrar que entre alguns milhares de casos onde os empregados ou as entidades de classe, quando denunciava a questão do empregado, da empresa, né, os maus tratos ou falta de algumas coisas básicas para os trabalhadores, ele vai mostrar que, dentre os milhares de casos denunciados, ele mostra uma estatística de poucos casos, vamos dizer que a cada 100, apenas 30 era os casos onde a empresa sofria uma sanção, né? E normalmente, como ele mesmo dizia, era uma sanção muito leve, né? E aí ele vai dizer o seguinte, por final, que os assalariados devem calar-se. Diz porque vivem com a boca, aliás, vivem calar-se. Diz porque vivem com a faca do desemprego na garganta. Então é uma realidade muito séria, né? A lei e a realidade, porque você tem uma lei que pode te proteger do emprego, mas o desemprego faz com que a todo momento você tenha a faca do desemprego na sua garganta. Então, ou você aceita em suma, ou você aceita as condições impostas pela lei, ou você aceita ficar desempregado. Então, de certa forma, dá para entender de que esse fiscal do trabalho francês é uma pessoa que ele está bastante frustrado com a própria realidade e com a própria profissão dele. Mas uma outra coisa que seria uma dinâmica que nesse tópico eu colocaria para a sala de aula é duas frases que tem aqui nesse mesmo tópico, a lei e a realidade. São as seguintes palavras: desregulamentação e flexibilização do trabalho, né? Então, o que eu gostaria de falar para a sala, que toda vez que se ouve se falar de desregulamentação e flexibilização do trabalho, isso nada é importante para o trabalhador, porque desregulamentação significa tirar o governo, de certa forma, tirar o governo da regulamentação do trabalho e deixar que o próprio capital, o próprio trabalho, as próprias empresas resolvam essas questões junto às entidades de classes e junto aos trabalhadores, e que não tenha interferência direta de governo. E flexibilização já significa dizer isso, né? Que eu tenho que noticiar que o desemprego está muito grande, né? E que isso do ponto de vista do capital, né? Das grandes empresas, das grandes corporações econômicas, né? De noticiar que o desemprego está muito grande e que é necessário flexibilizar alguma coisa. E flexibilizar significa sempre tirar algo do trabalhador. Então, essa dinâmica eu trabalharia também com os colegas na sala. Mas vamos lá, que o tempo urge. Sobre o tópico vidas exemplares, né? Na foto mostra uma família, né, que parece extremamente uma família feliz, uma família equilibrada, uma família dentro de conceitos e preceitos tão do ponto de vista de valores morais e assim por diante, né?
Mas só que não, né? Nós estamos falando de um ex-general, né? De um ex-general da Indonésia, o senhor general Suharto, né? E o fato que nos chama a atenção no tópico sobre vidas exemplares, né, que supostamente, na verdade, é uma metáfora e é também uma forma de satirizar a situação, é um sarcasmo também com a situação, de dizer o seguinte, que um sujeito que deu um golpe de Estado, em um governo do seu país, um golpe que deixe bem claro, um golpe patrocinado pelos Estados Unidos, né? E esse sujeito ficou por aproximadamente 30 anos no poder. E nesse período no poder, morreram muitas e muitas pessoas, em média 30 mil pessoas. O governo do Suharto matou, do general Suharto matou essas pessoas na Indonésia. Então, quem fosse contra o seu governo morria. E uma regra dos militares, né? Essa é uma regra, né? E o que eu fecharia são os dados que foram colocados no final, né? Que no final a população já insatisfeita e o próprio governo americano dos Estados Unidos já sabendo que haveria uma possível guerra civil, o governo dos Estados Unidos abandona o Suharto e fazendo com que tivesse uma eleição na Indonésia. Porém, o Suharto, ele leva 16 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes, de 28 de setembro de 1997. E aí, como grifo nosso, o que eu coloco além é o seguinte, são valores de carnes humanas, né? Então, somente para fechar esse tópico, uma coisa que eu acho interessante é que normalmente esses governos militares com tendências militarizantes, eles têm essa mentira, né, de dizer que eles são nacionalistas, de dizer que eles são patriotas, né? E na verdade é um engodo, né? São verdadeiros mentirosos, porque não existe pátria, não existe amor a um país, senão amor ao povo. Então você ter como inimigo interno o seu próprio povo, não existe patriotismo, do meu ponto de vista. E é com essa perspectiva também que trabalha o autor Eduardo Galeano. Nesse próximo tópico, que chama A Deus Dará, ok? A Deus Dará, eu coloquei uma charge, né? E eu achei interessante essa charge, né? E na verdade foi uma experiência vivida, narrada pelo próprio autor, né? O Eduardo Galeano fala que em fins de 1993 ele assiste aos funerais de uma linda escola profissionalizante que funcionara durante 3 anos em Santiago do Chile. Os alunos dessa escola vinham dos subúrbios mais pobres da cidade. Então, ele vai narrar que no Chile existia essa escola profissionalizante, onde as crianças que poderiam estar próximo das drogas, que poderia estar próximo da prostituição, que poderia estar próximo das coisas ruins da vida, elas tiveram essa oportunidade de estar nessa escola profissionalizante,
No entanto, essa escola profissionalizante, ela recebia ajuda internacional. E por um motivo ou outro, crise econômica e assim por diante, a ajuda internacional parou de vir depois de 3 anos, né? Então, em 3 anos, muitos garotos que poderiam ter ficado na delinquência, eles acabaram tendo uma profissão e as famílias estavam muito felizes e tudo mais. E aí, não vindo essa verba que vinha de fora, os gestores da escola começaram a procurar empresas, começaram a procurar o governo federal, começaram a procurar o governo local, estadual e procuraram também o prefeito. E aí eles não tiveram nenhuma ajuda de nenhum desses órgãos governamentais do Chile naquele momento. Isso nós estamos falando, né, de 97, 1997, onde ainda estava ali um governo militar, né? E aí, quando eles chegaram para o prefeito e eles pediram essa ajuda, o prefeito, o que mais me chamou a atenção foi a resposta do prefeito, né? Que ele simplesmente, não, além de não ter dado ajuda, ele falou assim: transformem numa empresa. Então é complicado, né? Quando você tem os únicos meios, os únicos caminhos para que as crianças ou adolescentes saiam de uma condição